pessoal, retomando o estudo do nosso processo penal, vamos ver nessa aula ainda fonte, o tema fonte, e o assunto será a flexibilização da legalidade estrita no processo penal e legislação como fonte formal imediata do processo penal e o rol do artigo 59 da Constituição Federal. Essa aula é muito importante, são assuntos bastante sensíveis que são cobrados em concurso e, com certeza, farão a diferença para a sua aprovação, porque se refere a um conhecimento diferenciado que, quando você acerta a respectiva questão, você aí galga bastante vaga à frente dos demais concorrentes. Então vamos iniciar. Legalidade estrita e flexibilização do processo penal. Aqui você precisa entender o que é legalidade estrita, que é um tema de direito penal, para que possamos então entender o que interessa para a gente em processo penal, que é a flexibilização no processo penal. Então, o modus operandi aqui do raciocínio será através da comparação. Vamos comparar como é no processo penal para entender o que é, como acontece no processo penal. Para tanto, vamos nos valer da doutrina aqui do site Migalhas, aqui do Luiz Flávio Gomes. O que ele diz basicamente? Que existe um direito penal incriminador, ou seja, que vai regular pena, definir crimes, e um direito penal não incriminador. Ele não vai se referir a nenhuma definição de crime, não vai dizer qual é a sanção, quantidade de pena, nada disso. Ele apenas vai cuidar de algum aspecto relacionado ao direito de punir do Estado, ao ius puniente. Por exemplo, o rol do artigo 107 do CP, que fala das hipóteses de extinção da punibilidade. Um dispositivo, um inciso que se inclua dentro desse rol do artigo 107. Ele não fala nada sobre crime, sobre quantidade de pena, nada disso. Ele dá uma hipótese em que a punibilidade estará extinta. Então, por exemplo, consta lá no rol a morte, o perdão, a renúncia, a percepção, a prescrição. Você vê que essas hipóteses não falam nada sobre pena nem crime. Então, esse é o direito penal não incriminador. E o direito penal incriminador é o penal, a pena e o crime. Então vamos ler essa doutrina extraída aqui do site Migalhas, porque é a sua base, é a sua base. E eu quero que você guarde esse ensinamento para dois tópicos, dois temas, a partir dos quais são elaboradas bastantes questões de concurso, questões sensíveis, e você precisa desse fundamento, dessa base. Quais são os tópicos em que irão ser abordado essa questão? É quando tratar da flexibilização no processo penal dessa legalidade estrita, que vamos ver o que é, e quando formos estudar a lei processual penal no tempo, que iremos falar sobre algumas normas que são chamadas de normas híbridas ou mistas. Normas híbridas ou mistas, no tema lei processual no tempo. Então você vai pegar essa base aqui agora para resolver aqueles problemas relacionados à lei processual no tempo e agora a flexibilização do processo penal da legalidade estrita. O que diz a doutrina do Luiz Flávio Gomes? No âmbito específico do direito penal, o assunto fonte deve partir de uma premissa muito relevante, que é a seguinte: é fundamental distinguir direito penal incriminador, ou seja, aquele que cria ou amplia o ius puniente estatal, ou seja, ele vai cuidar de definição de crime, pena, medida de segurança ou causas de agravamento da pena. É necessário distinguir esse direito penal incriminador do direito penal não incriminador, conjunto de normas penais que cuida de algum aspecto do ius puniente, sem se relacionar com o crime, a pena, medida de segurança ou agravamento da pena. O direito penal incriminador, olha isso aqui, muito importante, está em vermelho, é aqui que você precisa agora se ater para entender o que é a legalidade estrita. O direito penal incriminador, no que se refere à sua origem, isto é, sua fonte, é muito mais exigente e restrito que o direito penal não incriminador. No que diz respeito ao direito penal incriminador, somente o Estado está autorizado a legislar. Em outras palavras, ele é o único titular da criação ou ampliação do ius puniente. Logo, cabe a ele a produção material do direito penal objetivo, ou seja, cabe ao Estado a criação das normas que compõem o direito penal incriminador. Por óbvio, como nós já estudamos nas aulas anteriores, por lei complementar federal, os Estados-membros podem legislar sobre direito penal.
é o que consta e o que a gente já viu várias vezes, o artigo 22, inciso 1, com seu parágrafo único, que compete privativamente à União legislar sobre direito penal e processual e que esse termo privativamente tem um conteúdo jurídico relevante, que significa aquela competência que pode ser delegada, o que é feito para os Estados-membros na forma do parágrafo único, ou seja, através de lei complementar. Mas o que ele quer tratar aqui sobre a legalidade estrita, ele vai mostrar para a gente, continuando aqui na sua doutrina. Ele diz o quê? Que parece certo, então, que tratados e convenções internacionais configuram fontes imediatas, ou seja, na medida em que exprimem normas de criação de direito, mas a fonte formal e imediata do direito penal incriminador que cria ou amplia o expoente é exclusivamente a lei. Observa que o Luiz Flávio Gomes ele trabalha com uma retórica, uma fundamentação, a fim de trazer o seu raciocínio, a sua atenção para o que ele quer, que é mostrar que o direito penal incriminador ele tem como fonte imediata apenas a lei. Isso se chama legalidade estrita. No que diz respeito às normas que criam ou ampliam o expediente, a única e exclusiva fonte de exteriorização é a lei formal, lei ordinária ou complementar, escrita, cujo conteúdo é discutido, votado e aprovado pelo parlamento. O Luiz Flávio Gomes ele está excluindo, ele demonstra, gente, que se exclui das fontes formais imediatas do direito penal incriminador qualquer outro tipo de norma estatal, somente a lei em sentido estrito. Por força do princípio do nullum crime, nulla pena sine lege, ou seja, não há crime, não há pena sem lei. Nenhuma outra fonte pode criar crimes ou penas, ou medida de segurança, ou agravar penas. Ou seja, nenhuma outra fonte pode criar ou ampliar o expediente. Agora, olha só, tudo isso que o Luiz Flávio Gomes explicou para a gente na doutrina consta em um único dispositivo da Constituição Federal, que é o artigo 5º, inciso 39 dos direitos fundamentais, que trata justamente do princípio da nullum crime, nulla pena sine lege, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, um dos princípios mais caros do direito penal. Então, o que acaba de ser dito expressa o conteúdo do chamado princípio da reserva legal, ou princípio da reserva de lei formal. Reserva legal é um conceito muito mais restrito que legalidade. Reserva legal é um conceito muito mais restrito que legalidade, que é um conceito amplo. Então, aqui você frisa bem esse entendimento que vai importar agora para você entender justamente o tema da nossa aula, que é a flexibilização dessa legalidade estrita no processo penal. Como que funciona isso? Bom, ele finaliza dizendo que a única manifestação legislativa que atende ao princípio da reserva legal é a lei formal redigida, discutida, votada democraticamente, aprovada pelos parlamentares. Essa lei formal é denominada pela Constituição brasileira de lei ordinária, mas que não há impedimento, por óbvio, que uma lei complementar que exige maioria absoluta também sirva como fonte imediata do direito penal incriminador. Ponto. Agora, você observa que o Luiz Flávio Gomes ele tratou de direito penal, certo? E vamos agora nos dirigir para a doutrina do NUT, que é do curso de processo penal, que é da nossa matéria. Mas esse conhecimento prévio é necessário para entender bem o que interessa para a gente nessa aula de processo penal. O que ele vai dizer? Que as fontes formais constituem a forma de expressão do direito penal ou processual penal, como a gente tem visto aqui nas aulas. Como regra, na seara penal, a fonte imediata ou direta é a lei em sentido estrito, norma emanada do Poder Legislativo e com referência àquele artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então você já está fazendo o seu cotejo com a doutrina do Luiz Flávio Gomes que nós vimos, esse diálogo entre penal e processo penal. E você viu aqui que ele ratifica essa informação que na seara penal a fonte imediata ou direta é a lei em sentido estrito. Eu grifei aqui ou direta porque é mais uma nomenclatura que você vai guardar para se referir à fonte imediata, que também pode ser chamada de direta, e a fonte imediata pode ser chamada de indireta. Ele continua dizendo o seguinte, que no cenário processual, e agora bastante atenção, que é aqui que é o nosso ponto crítico, no cenário processual podem ser acrescentados, além da lei em sentido estrito, os dispositivos advindos de tratados e convenções internacionais, normas estaduais e provenientes de regimentos, súmulas vinculantes, além dos costumes e princípios gerais do direito. Então você percebe que você está construindo um conhecimento lógico, racional e sólido
para ser aprovado em qualquer concurso. Nas aulas anteriores, nós tratamos de tratados e convenções internacionais, falamos da competência concorrente dos estados para tratar de normas procedimentais em processo, do GCRIM, para tratar de direito penitenciário, normas estaduais. Mostrei uma norma do Estado do Rio de Janeiro, que trata de gratuidade de justiça para idoso que recebe menos que 10 salários mínimos, para exemplificar. Falamos dos regimentos internos, demos um exemplo de uma questão que tratou entre um caso de um desembargador e o promotor de justiça, que ele queria formar o instrumento através de uma norma do regimento que não violou as normas processuais ideais do Estado republicano e de direito. Falamos também da súmula vinculante, que o STF, ele também hoje é considerado uma fonte material que cria direito através da forma súmula vinculante, além dos costumes e princípios gerais de direito que vamos ver na aula seguinte. Não se preocupa com isso agora. O que você precisa aqui reforçar o seu entendimento sobre as fontes é que no processo penal há maior flexibilidade, coisa que a gente já vem observando através das aulas anteriores, e agora a gente conclui isso com assertividade. A flexibilidade é o que o NUT diz para a gente. A maior flexibilização de expressão para o direito processual penal, não atrelado constitucionalmente ao princípio da legalidade ou reserva legal, ou legalidade estrita. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal, podendo se fundar até mesmo em tradição de usos e costumes forenses. Então, essa flexibilização que você compreende em cotejo com a legalidade estrita e reserva legal, ou princípio da legalidade, que é caro ao direito penal. Então, aqui, na esfera processual penal, a União, por meio do Executivo, pode celebrar tratados e convenções internacionais, dando margem à direta produção de normas processuais penais, como ocorre com a Convenção Americana de Direitos Humanos, referendada pelo Congresso. No seu texto, o NUT está, em retórica, querendo mostrar para vocês que realmente é flexível, realmente acontece, realmente é aceito e válido. Então a gente está justificando a sua doutrina. E eu acrescentei aqui, isso aqui não está nesse texto do NUT, para te dar um exemplo, que são a audiência de custódia, que nós vamos tratar quando chegarmos nas aulas sobre o Pacto de São José da Costa Rica. Vamos tratar especificamente desse tema. Mas a audiência de custódia, ela existe hoje, mas não tem lei sobre a audiência de custódia. É uma inferência, um entendimento a partir da Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu trouxe até aqui um enxerto aqui da ADI 5240 de 2015, que fala inclusive sobre o assunto. A Convenção Americana sobre os Direitos do Homem, que dispõe em seu artigo 7º, item 5, diz que toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz. Então, a partir daqui que se estatuiu no processo penal a audiência de custódia, que é uma matéria processual penal. Esse dispositivo 84 e 49 eu trouxe também para te dar um contato, te familiarizar com a legislação, com a Constituição, com as normas jurídicas, para que você vá trabalhando o seu raciocínio. Então é só para te mostrar o quê? Que compete privativamente ao presidente celebrar tratados, mas é da competência exclusiva do Congresso resolver sobre tratados. Então aqui você infere que há um processo misto, em que o Executivo ele atua com o Congresso, a União, a fonte material sobre a legislação, que trata da legislação penal e processual. Então, por conta dessa situação, que os tratados eles são flexibilizados para o processo penal, mas não para o direito penal incriminador, que exige a legalidade estrita, porque não seria possível admitir que uma norma que ela fosse oriunda de uma fonte mista, onde houve uma atuação, uma interferência do executivo, ela servisse para tratar de direitos individuais do cidadão, como o direito penal incriminador. E aqui também é só para te familiarizar, é justamente o decreto legislativo que o Congresso Nacional aprovou a Convenção de Viena, só para te dar um contato, te mostrar como funciona a prática, o Sarney na época, e aqui o decreto presidencial, que considerando justamente a aprovação pelo Congresso, ele decretou que a Convenção de Viena, ela então seria promulgada, executada e cumprida inteiramente conforme o texto. E referindo-se novamente ao Congresso para mudanças, revisão, etc. Ou seja, esse trabalho, esse diálogo entre legislativo e executivo que impede que os tratados sejam fonte direta do direito penal incriminador, mas não do processo penal. Aqui, seguindo, é apenas um mapa mental que eu extraí desse site, Questões Estratégicas, para
deixar você, para você enxergar, um mapa mental é você enxergar os termos e sempre fortalecendo o seu entendimento, que vai auxiliar na sua memorização. Fontes formais do processo penal é a forma como as normas jurídicas são exteriorizadas. Então aqui é o mapa mental. Nós vimos que as fontes do processo penal, elas se dividem em materiais e formais. Materiais, que está em azulzinho, nós já vimos, nós já estudamos nas aulas anteriores bem esse tema. Então é a união de regra e excepcionalmente delega para os Estados, através de lei complementar, na forma do artigo 22, inciso 1, parágrafo único da Constituição Federal. O que interessa para a gente aqui agora, que estamos estudando as fontes formais, é essa outra ramificação aqui. Então, fontes formais podem ser imediatas ou mediatas. E você já é capaz de compreender por que tem esse rol aqui. Porque, justamente, as fontes formais do direito processual, elas são flexibilizadas. Então, é possível encaixar bastante coisa aqui nas subdivisões e vamos ver a partir de então cada um deles. O que importa você focar aqui no momento? Que a fonte formal imediata, nós estamos vendo aqui 4 termos: Constituição, legislação, tratados e súmulas vinculantes. Nós já estudamos sobre as súmulas vinculantes, sobre os tratados e a Constituição Federal. Não pode haver dúvida a você que é uma fonte formal imediata, tanto do direito penal quanto do processo penal. O que importa agora para a gente não é focar nas fontes formais imediatas, que são os costumes, princípios, analogia, doutrina e jurisprudência, que nós vamos ver na aula seguinte. Por agora, eu quero que você dê atenção a esse termo, legislação. Fonte formal imediata, legislação. Você primeiro precisa conhecer, saber que legislação é um termo genérico. A legislação é um termo genérico que contém espécies, ou seja, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, emenda, tudo é legislação. É um termo genérico. Em direito tributário, a gente usa muito esse termo. Legislação, porque são tantas leis no direito tributário que chama-se legislação, mas se refere a um monte de coisa. Então, é um termo genérico. Por ser um termo genérico, nós vamos precisar, então, extrair bastante conhecimento desse assunto, que é o fino, tem muita questão sensível que você precisa conhecer uma doutrina mais específica para você conseguir acertar essas questões e que com certeza vai fazer toda a diferença, porque são aquelas questões específicas já para avançar aí numa disputa mais acirrada aí no seu concurso público. Então vamos começar agora o tema fonte formal imediata do processo penal e o artigo 59 da Constituição. O artigo 59 da Constituição Federal traz um rol de espécies da legislação, em espécie. Por isso que temos o nosso tema, fonte formal imediata e o artigo 59. Vamos lançar a mão aqui da Enciclopédia Jurídica, verbete 157 aqui da PUC São Paulo, para dar início ao nosso entendimento. O que diz lá? As fontes formais são os canais por onde se manifestam as fontes materiais. Isso nós vimos nas primeiras aulas, estamos rebatendo agora, e seu conhecimento vai ficando cada vez mais sólido com essa repetição. As fontes formais são forma de expressão, meios que traduzem as normas em palavras, para facilitar seu conhecimento pelo jurista e sua aplicação pelo órgão competente. E o que diz? São fontes formais estatais imediatas todos os atos normativos contidos no processo legislativo, artigo 59, 1 a 7. Por óbvio que existem bastantes temas, assuntos que envolvem essa situação, e você precisa conhecer cada um deles para conseguir realizar a sua prova. E esse é o tema, então, dessa aula agora que estamos dando continuidade. Observa aqui no artigo 59 o que ele diz? Que o processo legislativo compreende a elaboração de emendas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Observa também que eu marquei só 2. O negrito eu pus em leis delegadas e medidas provisórias. Exatamente aqui é onde você deve dar sua atenção, que é onde existem a maioria das questões, que são as questões diferenciadas para você ter uma grande chance no seu concurso. Então vamos continuar. A doutrina aqui do NUT, do Código de Processo Penal, ele vai se referir justamente a essas situações, por isso nós vamos lançar a mão aqui dessa doutrina balizada do NUT. O que ele vai dizer? É preciso lembrar que a atividade legislativa compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Constituição Federal.
emendas e leis complementares, nós já eliminamos 2 itens aqui, que não são nada complicado, é bem óbvio o que precisa tratar disso, você não vai ter nenhuma dificuldade. O que você precisa saber? Que não se pode olvidar que a Constituição cuida de temas penais e processuais penais, de forma direta, ao prever a prescritibilidade e a inafiançabilidade para o delito de racismo, por exemplo. Então, tem lá no rol dos direitos fundamentais, inciso 42, que diz: a prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Outros dispositivos tratam de assuntos penais e processuais também lá no artigo 5º. Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, terrorismo, definidos como crimes hediondos, por eles respondendo mandantes, executores, que podendo evitar se omitirem. Inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o transjulgado da sentença penal condenatória. O que o NUT quer provar para você? Que a Constituição Federal trata diretamente de tema de ordem penal, trata diretamente de assuntos de ordem penal e processual, sem problema algum. É a ordem jurídica suprema, é a norma hierarquicamente superior. Então não há nenhuma dificuldade em você entender a Constituição Federal como uma fonte formal direta do direito penal e processual. Então aqui são 2 exemplos de normas processuais, aqui de direito penal, falando de crime, de pena. Então não há nenhuma dúvida nisso. E continuando, a emenda constitucional e lei complementares também leva a mesma sorte. As normas em formato de emendas à Constituição e de leis complementares podem cuidar de matéria penal e processual. Naturalmente, por contarem com um processo legislativo mais elaborado, demandado por quórum, intensa discussão e expressiva voz entre parlamentares, nada impede a edição de normas penais e processuais penais. Ressalta-se também o que diz o artigo 5º, parágrafo 3º, com relações a tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 de votos dos respectivos membros, que serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, o NUT também quer provar para você que emenda constitucional e lei complementar, bem como tratados aprovados pelo quórum qualificado, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, também sem problema nenhum, figuram como fonte formal imediata, do direito penal e processual penal. Então ele está apenas excluindo espécies de legislação para chegar onde interessa, onde está o ponto crítico, que é o que a gente precisa estudar com mais acurácia para realizar nossa prova. A lei ordinária também não traz nenhum problema, apenas que você precisa tomar cuidado com algumas nuances, mas sem qualquer complicação. Lei ordinária é a fonte formal primária e usual para a edição de leis penais e processuais penais. Então isso aqui você não tem nenhuma dificuldade, é o seu dia a dia de saber que a lei ordinária trata de matéria penal. Temos a lei de organizações criminosas, lei de drogas, Código Penal, várias alterações por lei ordinária. Então é o seu dia a dia e você não tem nenhuma dificuldade. O que você precisa apenas dar uma atenção é sobre essa situação da iniciativa das leis ordinárias, que segundo o artigo 61, ela cabe a quem? Cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos. Que você precisa atentar, apenas lapidar aí no seu raciocínio, para você não errar nenhuma questão desse tipo, que são fáceis. Que a iniciativa dos tribunais superiores e Ministério Público somente se dá com base em assuntos de seu peculiar interesse, o que não abrange direito penal e processual penal. Então, se perguntar na sua prova se cabe iniciativa de tribunais superiores e Ministério Público em matéria penal e processual com base no artigo 61, você diz que não cabe, errado, porque as matérias são relativas a seu peculiar interesse, que não abrange penal e processual penal. Aqui é o dispositivo que trata do assunto. O artigo 96 da Constituição Federal compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, tribunais de justiça, propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 69, o quê? Assuntos de seu peculiar interesse. Então, é um rol taxativo, ou seja, não cabe iniciativa em matéria processual e penal.
Quanto à iniciativa popular, nem é uma atenção que você precisa aqui para o processo penal, mas é bom você já se familiarizar que a iniciativa popular tem um requisito, que é previsto no artigo 61, parágrafo 2º, que ela precisa ser exercida com a apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos que 0,3% dos eleitores de cada um deles. As questões que cobram esse tema da iniciativa popular, geralmente, trazem o texto da lei como resposta, é o texto da lei. Então você precisa realmente gravar isso aqui, porque isso aqui pode vir uma questão relacionando a processo penal no tema fonte, para questionando sobre a iniciativa popular. Agora, a gente chega no ponto crítico, que são as leis delegadas e depois as medidas provisórias. Então, aqui você precisa parar, realmente tomar uma atenção, porque é a fonte de cobrança no concurso público. Leis delegadas. As leis delegadas estão fora do âmbito penal e processual penal, porque advém de elaboração do presidente da República, embora possa haver autorização do Congresso Nacional. Você vai falar o seguinte, professor, você falou que os tratados também têm interferência do presidente. E as leis delegadas não podem? Não podem. Não podem porque há um adicional, que é o que está previsto no artigo 68, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, porque proíbe expressamente delegação em matéria de direitos individuais. E direito penal e processual penal são direitos individuais. Motivo pelo qual o estabelecimento de normas penais ou processuais penais, frutos do poder-dever punitivo estatal, deve ficar alheio à atribuição presidencial. E está aqui o dispositivo, está aqui, para você lembrar e conhecer. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente, mas não serão já delegação sobre direitos individuais. Por isso que as leis delegadas não são fontes formais e imediatas do direito penal, nem do processo penal. Outro tema, esse aqui então é ainda um pouco mais importante do que as leis delegadas, porque a cobrança é ainda mais recorrente. Então, muita atenção agora. Todo assunto está relacionado ao antes e depois da emenda Constitucional 32 de 2001. Ao antes e depois, bem como ao entendimento manifestado em jurisprudências do STF. Vamos compreender. A emenda constitucional 32 de 2001 vedou expressamente a possibilidade de edição de medidas provisórias em assuntos penais e processuais penais. Está aqui, artigo 62 da Constituição, parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal, processual penal e processual civil. Observa que a emenda foi bem específica, nem falou em matéria processual, foi bem específica. Falou especificamente processual penal, processual civil e direito penal. Nós vimos lá que quando tratamos da fonte material, que é a União, no artigo 22.1, que fala processual. Aqui foi bem específico. Então não pode restar nenhuma dúvida que a emenda 32 de 2001 quis vedar realmente a possibilidade de edição de medidas provisórias nesses assuntos, não dando margem à interpretação. Ocorre que, antes da emenda constitucional 32 de 2001, o STF admitia diretamente a possibilidade de medidas provisórias veicularem normas penais benéficas, vindo posteriormente à sua edição a manifestar uma aquiescência indireta. Então, o que acontecia? Antes da emenda constitucional 32, o STF manifestava-se diretamente, expressamente nos seus julgados, a favor de medidas provisórias que manifestassem normas penais benéficas. E depois da edição da emenda constitucional em referência, passou a manifestar uma aquiescência indireta. Vamos ver como foi isso? O STF já admitiu por 2 vezes medida provisória tratando sobre direito penal não incriminador, desde que a norma seja benéfica ao réu, sendo que uma vez de forma direta antes da emenda constitucional e outra de forma indireta depois. Qual foi a situação? Aqui foi anterior à emenda, quando extinguia a punibilidade, a medida provisória 1571 extinguia a punibilidade
de quem reparasse o dano em crimes tributários e previdenciários. No início dessa aula, eu dei justamente esse exemplo. Eu falei que o rol, eu tratei primeiro da doutrina do Luiz Flávio Gomes, para deixar bem claro o que é direito penal incriminador e o que é o direito penal não incriminador, e dei o exemplo do artigo 107 do Código Penal, que traz um rol de direito penal não incriminador que extingue a punibilidade em determinadas hipóteses, como prescrição, perempção, renúncia, perdão. Então, é uma coisa que você estuda em direito penal, mas que em processo penal nós vamos ver ao longo desse curso que vamos muitas vezes nos referir ao artigo 107, porque a extinção da punibilidade é a hipótese de absolvição, por exemplo, sumária no processo penal, na ação penal. Então, este artigo 107 do CP, ele será citado aqui no nosso curso sempre, diversas vezes. Então, qual era a jurisprudência aqui do STF, aqui no RE 25488? Sua inadmissibilidade em matéria penal, no entanto, não compreende a de normas penais benéficas. Então, você observa que o STF expressamente era favorável à possibilidade de que medidas provisórias dispusessem sobre direito penal não incriminador. Ocorre que, após aqui a emenda, que expressamente vedou qualquer manifestação por medida provisória de direito penal e processual penal, o STF mantém um posicionamento indireto. Olha o que ele julgou aqui no HC 110.301, que é de 2012, ó, bem depois da emenda constitucional 32. Abolício criminis temporária. Posse de arma de fogo com numeração raspada. Vacatio legis da lei 10.826 de 2003. Inaplicabilidade. Aí que ele diz aqui no grifado. A medida provisória 417, ou seja, essa medida provisória 417, ela estendeu a vacatio legis do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ou seja, a pessoa tinha um prazo para regularizar a arma. Tinha um prazo para registrar, regularizar. Isso era vacatio legis do delito de posse irregular de arma de fogo. E veio uma medida provisória e estendeu, prorrogou esse prazo. O que ele julgou aqui depois da emenda constitucional 32? Que a medida provisória 417, que promoveu a prorrogação do prazo para o dia 31 de 2018 para os possuidores de arma de fogo de uso permitido, ainda não registrada, não abarcou, por conseguinte, a conduta de possuir arma de fogo de uso proibido ou restrito. Ou seja, para elaborar um julgado, para julgar uma causa, ele está se referindo a uma medida provisória, que trata de direito penal não incriminador, que é a emenda constitucional 32 veda expressamente. Então, o STF ele não poderia se referir a uma norma inválida para fundamentar um julgado atual, seria incoerente. Então, é o que a doutrina reconhece, que há um reconhecimento, então, indireto do STF para essa possibilidade. O problema é que, para você que vai fazer concurso público, você não pode ficar, pelo menos na fase objetiva, com esse tipo de dúvida, sem saber qual a resposta a marcar. Para a segunda fase dissertativa, tudo bem, você tem muito aí conteúdo para fazer uma prova e abordar várias linhas. Mas para a prova objetiva, eu tenho aqui um recurso para você, um ponto de apoio, para você estar mais inclinado a uma resposta que seja mais firme para você, que te dê mais segurança. Qual é a situação? Em 2005, teve o concurso da AGU, e foram feitos diversos recursos sobre essa questão, porque isso aqui caiu na prova e muita gente marcou que podia. E qual era a questão? A questão era a seguinte: consoante entendimento do STF, em face ao princípio da legalidade, é inadmissível a medida provisória em matéria penal, mesmo tratando de normas penais benéficas, que visam abolir crimes, ou de restringir o alcance, extinguir ou abrandar pena, ou ainda ampliar casos de isenção de pena ou extinção de punibilidade. Então foi alterado de errado para certo. Ou seja, o próprio gabarito estava confuso. Depois houve a alteração. Qual é a questão? A questão é justamente essa. O STF ele se posicionava de uma maneira expressa, veio a emenda 32, que previu expressamente na Constituição uma vedação, e ele passou a se manifestar depois indiretamente. E aqui na fundamentação da resposta ao recurso, o CESP ele diz o seguinte, que a decisão proferida pelo STF no RE 25488, ou seja, aquele recurso extraordinário que julgava expressamente a possibilidade, ele foi publicado em dezembro de 2002 e o julgamento ocorreu em novembro de 2000, que é anterior à emenda 32 de 2001, que alterou o artigo 62, parágrafo 1º B da Constituição, vedando expressamente a edição de medida provisória sobre matéria penal
portanto, o item ele está certo. E no que está certo? Em ser inadmissível medida provisória em matéria penal. Então, veja bem, compulsando questões atuais, aqui, ó, 2013, Procurador, Distrito Federal, Tribunal de Contas, ó, atual, 2013. Os gabaritos agora estão no mesmo sentido. Aqui considerou errado. É vedada a edição de medida provisória em matéria penal, penal, processual civil, texto da lei, texto da emenda constitucional, salvo se em benefício do acusado. Ou seja, o gabarito aqui foi acusado errado, porque não cabe mais, uma vez que a emenda constitucional 32 de 2001 expressamente veda. Então eu volto a dizer, estas questões, este domínio desse conhecimento relacionado a direito penal incriminador, direito penal não incriminador, a medida provisória em caráter benéfico ou não, esse entendimento da STF, tudo isso você precisa ter bastante atenção, ter bastante carinho com esse conhecimento e guardar isso, porque nós vamos voltar a esse assunto quando tratarmos do tema direito processual penal no tempo, a lei processual penal no tempo, e formos falar das leis híbridas ou mistas. Então, esse assunto é muito importante e as questões caem bastante. Então, dando seguimento, também aqui no nosso rol, a gente está trabalhando o rol do artigo 59 da Constituição e vamos falar sobre as últimas legislações, que são decretos legislativos e resoluções. Também nada complicado, nada complicado. O que você precisa simplesmente tomar nota sobre isso aqui? Que elas excluem-se da ideia de fonte formal imediata do direito penal processual penal, porque não manifestam a vontade do povo. Elas servem para veicular matéria de peculiar interesse, e peculiar interesse particular do Poder Legislativo. Então, não pode, não trata. Qual a conclusão que a gente chega? Qual a conclusão que vamos chegar, então, com relação ao rol? Ao rol que estamos estudando, o artigo 59. Que é o seguinte, emenda constitucional. É fonte formal, imediata ou direta do processo penal? Sim, sim. Vou botar verdadeiro. Verdadeiro, sim. Lei complementar? É, também, verdadeiro. Essa é a conclusão. Lei ordinária? Sim. Lei ordinária? Sim, verdadeiro. Lei delegada? Não, não é. Não é. Medida provisória? Também não é. Marcar não, não é. Decreto legislativo? Não, não é. Resolução? Também não é. Não é. Então, o que você precisa fazer? Você precisa saber que esses dois não são e que esses dois você precisa ter atenção e estudar mais aprofundadamente, revisar a aula, tomar nota, resolver questões, porque o ponto crítico está aqui. O restante é tranquilo, não vai ter nenhum problema aqui com relação à lei ordinária. Só ter uma atenção com relação à questão da iniciativa, que não é tanto uma matéria de processo penal, é matéria de direito constitucional, mas que pode ser abordada conjuntamente, então é preciso você tomar nota daquela peculiaridade. Vou botar um asterisco aqui para você revisar esse ponto e vamos em frente. Então chegou a grande hora, é hora da luta, do combate, que você precisa se dedicar com muito afinco. Não adianta pegar o conhecimento, estudar e não resolver questão. Você tem que resolver muita questão. Tem vários sites na internet com questão de concurso. Se tiver 100 questões de fonte, você faz as 100. Se tiver 200, faça as 200. Aqui eu só estou dando um incentivo, um exemplo para você como que faz, porque é fundamental resolver questão. Então vamos aqui para a primeira, titular de cartório, CESP 2013. A lei é fonte imediata do processo penal. A lei é a fonte imediata do processo penal. Tranquilo, isso aqui para você é fácil. E dado o princípio da reserva legal, aos Estados-membros é vedado sobre ele legislar? Nada disso. Os Estados-membros podem legislar sobre o processo penal se houver uma lei complementar da União conferindo essa competência ao Estado-membro, na forma do artigo 22, inciso 1, parágrafo único da Constituição. Então aqui ele confundiu alhos com bugalhos. A questão da reserva legal com a questão da competência privativa da União. Então a questão é falsa. Outra, STM, analista judiciário, CESP 2011. Compete privativamente à União legislar sobre matéria de direito penal. Contudo, poderá ela, por meio de lei complementar, autorizar os Estados-membros a legislar sobre questões específicas dessa matéria relacionada à Constituição de 88. Correto, correto.
Verdadeiro. Praticamente aqui a letra da lei. Você está vendo aqui direito penal, mas eu peguei essa questão porque o artigo 22, inciso 1, trata igualmente direito penal e processo penal, então pode vir a questão apenas botando processo penal, é a mesma coisa, só para você treinar. 2018, ABIN, técnico de inteligência, oficial técnico de inteligência. O Código de Processo Penal, a jurisprudência e os princípios gerais do direito são considerados fontes formais diretas do direito processual penal. Bom, a gente ainda não estudou em específico as fontes formais mediatas ou indiretas, mas você já vai tateando como funciona a questão, você sabe que direta é só o Código de Processo Penal, jurisprudência em princípio é mediata ou indireta. E também para você se familiarizar com esses termos direta e indireta, que é do NUT, e nós vimos aí ao longo dessa aula. 2017, delegado de polícia, delegado. Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos, ratificados pelo Brasil por meio do procedimento exigido pela norma constitucional, são considerados como fontes materiais do processo penal, pois equivale às emendas constitucionais. Estava tudo bonito, tudo certinho, até falar fonte material. Se ele falasse fonte formal, direta ou imediata, tudo bem. Nós vimos aqui que é o quórum qualificado, que aprova o Tratado de Direitos Humanos e equivale à emenda constitucional, que nada mais é que a fonte formal imediata, direta do processo penal. Questão, então, falsa. Aqui também é falsa. Outra. Cabe à União, de forma exclusiva e privativa, a elaboração de normas processuais penais, bem como legislar sobre direito penitenciário. Bom, a primeira parte aqui, quando tem questão muito grande, você vai dividir em partes, já vai tentando encontrar o erro. Você que conhece o artigo 22, inciso 1 da Constituição, e sabe que a competência é privativa, você já aponta aqui o erro da questão. Que pode legislar sobre direito penitenciário é a competência concorrente do artigo 24, que nós vimos nas aulas anteriores, então aqui tudo bem, mas já tem um erro aqui no exclusivo. E ele continua dizendo que em questões específicas de direito local, ao Estado membro pode ser atribuída competência para legislar sobre processo penal através de lei ordinária. Você sabe que é lei complementar, artigo 22, parágrafo único da Constituição, questão totalmente falsa. MPU, analista 2013. É expressamente vedada a edição de medidas provisórias que versem sobre matéria de direito penal, processual, processo civil. Letra da lei. Emenda Constitucional 32, 2001. Verdadeiro. Você vê que cobra aí o texto próprio, a literalidade. 2014. TJ, Mato Grosso. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria de direito penal. Vedado, é vedado. Emenda Constitucional 32. Outra. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias em matéria penal com força de lei, desde que seja em benefício do réu. Aqui é aquela situação. Falso, não pode. Emenda Constitucional 32, vedou expressamente. Se vedou expressamente, não pode. Tem aquele entendimento que nós vimos do STF, de antes e depois, mas nós vimos que os concursos consideram falso. Então, foi bom aqui o treinamento para você ver como é que é cobrado. Agora então é stop, descansar, processar o conhecimento, hora do café. Tem que processar o conhecimento, refletir, organizar na sua cabeça e resolver questão. Muita questão, que aí sim você vai garantir a consolidação do conhecimento e por conseguinte a sua aprovação. Um abraço, até a próxima aula, dando seguimento aí com fontes formais mediatas do processo penal.